Olá, meus amigos, estamos aqui então para mais um vídeo, né? E vamos continuar com aqueles vídeos chato, né? Que é o mostrar para vocês a complexidade do jogo de damas. Eu fiz o vídeo anterior de uma forma simplória, tentando passar para vocês que vocês raciocinassem. Agora eu vou dar o raciocínio do que eu fiz lá para vocês, baseado até no camaleão. O camaleão, por exemplo, a gente analisou o mínimo, né? O mínimo possível. Então, veja, como que foi a partida, né? Que a linha que eu mostrei para vocês. Então, eu vou fazer par e passo. Aí jogou muito bem. E eu vou analisar como o humano analisa, teria que analisar, e não o programa. Por exemplo, esses dois lances aqui, eu vou suprimir. O programa analisa C5B6 e C5D6. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui. O que nós teríamos aqui nessa posição de lances possíveis? Então, vamos colocar o A, B2, C3. O B, o B, B2, A3. O C, então nós já vimos B2, C3 e B2, A3. C1, D2. Aí nós teríamos C1, D2 e nós teríamos E1, D2. Então nós já vimos quatro lances, ó. B2, C3, B2, A3, C1, D2, E1, D2. Aí nós temos F2, E3, né? F2, E3, que é um lance possível. Então, nós temos F2, E3 e teríamos G3, F4 e G3, H4. Muito bem. Para analisar essa posição, nós temos esses 7 lances possíveis. Aí eu sugeri que a gente começasse com B2C3. Então nós vamos analisar o B2C3. E o que eu falei para vocês do B2C3? Que não teria computador no mundo capaz de analisar todas as opções possíveis, viáveis, não posições que os programas analisam. Vocês vão ver agora a complexidade daquilo que eu fiz no vídeo anterior, porque eu vou agora fazer igual eu fiz no camaleão, para vocês terem uma noção, né? Então veja bem, nós vamos pegar então B2C3, que nós vamos dar, e deixa eu fazer aqui, que a gente até se perde. Então eu joguei lá B2, é o lance 01, né? 01, B2, C3, né? Aí as pretas têm de resposta das pretas. As pretas têm G5H4, que foi o que eu dei, né? As pretas têm G5H4.
ela tem G5, F4. Ela tem G7, H6 e G7, F6. G7, H6 e G7, F6. Ela tem E7, F6 e E7, D6. E7, F6 e E7, D6. E ela tem D8, C7 e B8, C7. D8, C7 e D8, B8, C7. Então, veja, quando eu dou B2, C3, a preta tem 2, 4, 6, 8 respostas. Para o programa tem 9, porque ele vai analisar essa também até o fim. Muito bem, então nós pegamos o G5, H4. Opa, então jogou e nós pegamos essa resposta, G5, H4. Só que no G5, H4, a preta poderia ter jogado qualquer um desses daqui. Como a preta jogou G5, H4, né? As brancas têm as seguintes opções. Vamos ver as opções das brancas. Então a branca tem G3, F4, que foi o que foi jogado. G3, F4. Então a branca tem A1, B2, C1, B2. A1, B2, C1, B2. Opa! E tem C1, D2 também. C1, D2. Aí ela tem E1, D2. E1, D2. Aí nós vamos parar aqui, né? Que nós não somos programa. Muito bem. Aí, maravilha. Então, quando a preta jogou G3, F4, né? Quando a branca jogou G3, F4, ela poderia ter jogado A1, B2, C1, B2, C1, D2 e E1, D2. Teria mais 4 opções aqui. Muito bem. Aí ela jogou G3, F4. Tomou, não tem análise, tomou. Quando ela tomou, veja bem, quando branca toma de H2 tomando para F4, pretas têm as seguintes respostas. Veja, a preta jogou G7, H6, F6. Então vamos lá. Ela jogou G7, F6 na linha que eu fiz no vídeo passado. Mas ela poderia ter jogado G7, H6. Ela poderia ter jogado
E7, F6, ou E7, D6. Então, ela poderia ter jogado E7, F6, ou E7, D6. Ela poderia ter jogado também D8, C7, ou B8, C7. D8, C7, B8, C7. Então, veja, além da resposta da preta, o G7, F6, veja que isso nós estamos falando apenas de B2, C3. A preta ainda teria mais 5 respostas aqui, ó, diferentes, né? Mas nós optamos por jogar G7, F6. Aí a branca tem as seguintes respostas, veja bem. Após pretas jogarem G7, F6, as brancas têm a seguinte resposta. Então, a branca, quando jogou G7, F6, a branca poderia ter jogado C3, B4 ou C3, D4. Então, poderia ter jogado C3, B4 ou C3, D4. Ela poderia ter jogado também C1, B2 ou C1, D2, que foi jogado, né? Então, deixa eu mudar aqui, só que ela jogou C1, D2, né? C1, D2, para seguir a sequência. Então, ela poderia, ao invés de ter jogado C1, D2, ter jogado C1, B2, né? Ela também poderia ter jogado E1, D2, E1, D2, vamos pôr aqui. E1, D2. Poderia ter jogado F2, E3. Poderia ter jogado F2, G3 e poderia ter jogado H2, G1, G1, H2. Então vejam, a branca respondeu C1, D2, mas ela teria ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e não vamos analisar esse nem esses dois aqui, ó. O computador analisaria esses 3. E F4, G5. Ainda tem o F4, G5. Então, veja, quando ela deu a resposta C1, D2, ela ainda teria mais 9 maneiras diferentes de responder. Muito bem, mas ela deu um C1, D2. Ela deu um C1, D2. Não, ela deu o A1, B2, que eu acho que eu não coloquei. Foi o A1, B2. É o A1, B2 que a branca jogou. Então, veja, que não foi colocado. Então, na realidade, tem 10 maneiras diferentes da branca jogar. Vamos ver se confere. Então, veja, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Então teve um que repetiu, deixa eu ver. Tá vendo? A gente se atrapalha. C1B2, C1D2. Aqui tem 2, 4, 6, 8, 10. E aqui eu tô achando só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo como que é complexo, pessoal? A1B2, C1D2, C1B2, C3B4, C3D4, F2E3, F2G3. Então, vou contar de novo, olha que coisa impressionante. Então, G1H2 é um lance, F2G3, F2E3, 3 lances, F4G5, 4 lances, 6 lances, 7, 8 e 9. Eu não estou achando o outro, mas vamos deixar. Tem um dos lances aí que eu coloquei em duplicidade, mas para vocês verem que é difícil achar, né? Veja, F4G5, G1, E1D2, C1B2. Não estou achando o lance a mais aí, mas não importa, vamos lá então. Então deu A1B2. Só que agora a preta, ela respondeu H8G7. Então vamos lá. Opa! O que eu estou fazendo aqui atrapalhada já, ó. Então, brancas jogou A1B2 e pretas respondeu H8G7. Só que pretas não precisava ter jogado H8G7. Pretas tinha F8G7, né? Podia jogar também. F8G7. Pretas podia ter jogado também B8C7 ou D8C7. Então ela poderia ter jogado B8C7 e poderia ter jogado D8C7. Então teria mais 3 opções, né? Mas ela optou, segundo a nossa sequência, por D8C7, por H8G7. Veja, agora as brancas aqui, né? As brancas jogou B2A3 na sequência que eu fiz. Veja, na sequência que eu fiz, B2A3, B2A3. A resposta das brancas. Só que a branca poderia ter respondido, em vez de B2A3, C3D4, C3B4. C3B4, C3D4. A branca também poderia ter respondido E1, D2 ou C1B2. Então poderia ter respondido C1D2 e E1D2. A branca poderia ter respondido também F2G3 ou F2E3.
F2, E3 e F2, G3. Poderia ter respondido também G1, H2 ou F4, G5. Então teria aí mais 8 respostas. 8 respostas que teria. Mas a branca optou em jogar D2, A3, né? Foi o que a branca jogou. Agora, a resposta das pretas. Resposta das pretas. Aqui muita gente já percebeu que já passou de milhões, né? Então veja, quando joga lá, as pretas têm vários lances, né? A preta tem o G7, H6, que foi o que jogou, o B8, C7 e o D8, C7, só esse. Esse eu vou suprimir, porque esse não pode, ó. O computador analisa. Então aqui preta só teria 2 respostas, né? G7, H6, B8, C7 e D8, C7. Muito bem. Então pretas jogou G7, H6. Brancas respondeu C1, D2, né? C1, D2. Mas brancas poderia ter respondido C1, B2, poderia ter respondido A3, B4, poderia ter respondido C3, D4, poderia ter respondido C3, B4. O que mais que a branca poderia ter respondido? C1, B2, C1, D2, C3, D4, C3, B4, E1, D2 e F2, G3. E1, D2, F2, G3 e F2, E3. E G1, H2. G1, H2 e F4, G5. Então veja, aliás, F4, G5 não, né? Que aí tá, mas os outros todos poderiam, né? F4, G5 vamos tirar. Então veja, a branca teria 3, 6, 9 respostas. Nós escolhemos uma. Então branca jogou essa daqui. Aí pretas jogaram F6, G5. Pretas respondem F6, G5. Poderiam jogar
B8C7, D8C7, e F8G7. F8G7. Brancas responderam jogou, né? E brancas respondeu D2 E3. Poderia ter respondido F2 E3. Então aqui só uma resposta da branca, ó. Responderam D2 C3. Poderia também ser F2 E3. Aí foi só uma variação. Aí a preta pega e me joga E7, E7D6. Pretas jogam E7D6. Poderiam ter jogado aqui também vai ter só uma opção. Opa, deixa eu ver. Ela poderia ter jogado K, né? F8G7. Poderia ter jogado D8 e B8 e E7 F6. Né? Isso. Então, as pretas poderiam ter jogado E7 F6, B8 C7, D8 C7, F8 G7. Opa! Então veja que interessante. Aí quando dá aqui, ó, brancas tomam C5, toma E7. Agora pretas tomam de F8 para D6, mas poderiam ter tomado D8 para F6. Aí branca me joga C3D4. Brancas respondem C3D4. Poderiam ter jogado 2 pontos. C3B4 e A3B4. C3B4, A3B4, E1D2, e G1H2. G1H2.
teria mais 4 respostas, né? Teria mais 4 respostas. Após jogar C3, D4, após C3, D4, pretas respondem A7, B6. Mas nada impediria de branca ter jogado, de preta ter jogado. Esse D8 eu vou até suprimir, porque esse ataque deve ganhar. Ganha. Um ganho bonitinho, inclusive. Olha que ganho bonitinho, né? Aí joga lá, ó, não tem tempo, tem que vir, encosta, aí quando vem cá, que toma as duas, que parece que salvou, aí tem as duas aqui, ó. Então vamos tirar o D8, né? Vamos pôr B8, C7 e D8, C7. B8, C7, D8, C7 e o lance que foi dado A7, B6. Então veja, quando branca joga cá, né? Branca poderia ter jogado E1, D2, poderia ter trocado, poderia ter jogado G1. Eu nem vou pôr esse, né? Porque esse daqui, a hora que jogar, joga lá e ganha peça. Ó. Mas mesmo assim, há controvérsias. Mas vamos tirar, para vocês sentirem a complexidade do jogo. Brancas jogam D4, C5, mas poderiam ter jogado E1, D2, né? D2, G1, H2. Deixa eu ver se tem mais. E F2, G3. Então isso foi o que foi jogado, né? D4, C5. Aqui não tem, né? A preta é obrigada a tomar aqui, né? Veja, aqui não tem essa variação. Aí toma as duas e aqui também, né? A preta é obrigada a tomar cá, né? Então aqui não tem variação. Ó. Agora aqui tem, ó, quando a branca responde a 3B4, veja, você tinha esse lance 1D2, olha como que começa a complicar. Ó. Brancas, após trocas, jogam a 3B4, mas poderiam jogar. Vamos ver o que poderia jogar a branca aqui, ó. D4, C5, D4, C5, E1, D2, E1, F2, E1, D2, E1, F2, G1, F2, G1, H2. 2, G1, H2.
E agora jogou, né? Pretas respondem H6, G5. Então, pessoal, continuando, o vídeo é tão chato que até eu tive que dar uma pausa. Mas poderiam responder. Quer ver? Vamos estar chegando no finalzinho. Então poderia ter respondido, né? H4, G3, B8, C7, B8, A7, né? E por que não F6, G5? Então vamos lá. Poderiam ter respondido B8, C7, B8, A7, H4, G3 e F6, G5. Né? E brancas respondeu B4, C5. Branca responderam B4, C5, mas poderiam responder B4, A5, D4, C5. Opa! D4, C5, G1, F2, G1. G1, H2, G1, F2, E1, F2 e E1, D2. Então vamos lá. E1, D2, E1, F2, G1, F2 e G1, H2. E pretas respondeu B8, C7. Pretas respondeu B8, C7, mas poderiam jogar F6, E5. Elas poderiam ter trocado, poderiam ter jogado, talvez o H4 perca, e aqui perca também, então a troca, né? Só a troca o que ele poderia ter jogado, F6, G5. F6, E5 trocando. E brancas respondeu com G1, F2,
G1, F2 e pretas agora sim com a troca F6, E5, brancas também trocando de F2, G3 e ficando naquele empate. Veja, pessoal, aqui vocês começam a ter uma noção, uma pequena noção da complexidade da coisa. Veja, tudo isso daqui que vocês viram, ó, desde lá de cima, vindo V2, G1, F2, cada linha dessa, cada linhazinha dessa, vai gerar tudo isso daqui de novo. Quando você for analisar, né? Por exemplo, aqui, vamos pegar mais embaixo. Aqui, em vez de jogar um B2, se ela tivesse jogado C1, D2, quando você colocar aquela... Ó, veja, aqui tem 10 opções. Quando você colocar a segunda opção aqui, C1, D2, vai te gerar tudo novamente isso daqui. Então, você não tem nem como organizar para colocar tudo, né? Só as linhas principais, tipo eu fiz no camaleão, né? Então, aqui, por exemplo, só para você colocar esse C1, D2, né? Você ficaria meses aqui colocando, porque tudo isso que nós colocamos, se lá em cima muda, quando mudar, em vez de G5H4 jogar G5F4, tudo isso que nós fizemos já não vale mais nada, já seria outra coisa, outra partida, né? Ou se não, se você jogasse em vez de G5F4, G5H6, vai gerar várias vezes tudo isso. Então, por exemplo, eu não contei, nem vamos contar, mas vamos supor que tem aqui 60 variantes. Cada variante dessa, só no lance G5H4. Cada variante dessa vai gerar no mínimo mais 60. Então, você pega 60 vezes 60, né? Que daria o quê? Vezes 10, 600, 3.600, né? 36 mil, né? Num único lance de uma única variante. Então, 36 mil vezes 100, né? Daria 360 mil vezes 10, 3.600.000. Então, eu já achei aqui 3.600.000 aproximadamente em cima de um lance esse B2C3 apenas com a resposta, veja, daria em torno aí de 3.600.000, 5 milhões talvez, você dando B2C3 e respondendo G5H4. Tá? Então, você não analisou o B2C3 com 5 milhões de opção. Você analisou apenas uma única resposta da preta, mas a preta tem várias respostas, como nós vimos. Tá? Eu tenho quase certeza que a maioria, com esse vídeo chato, que eu quase dormi aqui para fazer o vídeo, né? Deu para entender a complexidade. Essa complexidade eu bato nela desde quando eu iniciei o canal. Porque se vocês não souberem o tamanho do jogo de damas, vocês não vão evoluir o suficiente. Quando vocês entenderem o gigantismo que é o jogo,
aí passa a respeitar mais o jogo e, é claro, a buscar mais coisas, né? Porque geralmente você vai olhar no tabuleiro e você vai achar que tem 2, 3 opções. E as lives mostram perfeitamente que não é isso, né? Que tem muito acima do que você visualiza ali, ok? Um grande abraço a todos aí e até até o próximo vídeo. Desculpa a chatice, mas não tem como, ok?